Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ricardo, tudo jóia? Lembrando que nós estamos no quarto bimestre, que é artes visuais, desenho, pintura, escultura, xilogravura, grafite, videoarte, instalação, performance, etc. E hoje o professor vai falar sobre a visão de mundo dos artistas. Isso aqui, ó. A visão de mundo dos artistas. Essa aula o professor preparou para o dia 30/11, é o dia 4/12, para os segundos anos, e aqui eu coloquei o objetivo desta aula, que é fazer com que o aluno entre em contato com as artes visuais através dessas visões de mundo, desses grandes artistas que nós vamos ver em seguida. Nós vamos experimentar diferentes formas de expressão artística, aqui, por exemplo, quadrinhos, a pintura e a escultura. Quais são os materiais que nós vamos utilizar? O caderno de desenho, lápis, cola, tesoura, tá bom? E nós vamos começar falando sobre a questão da arte. A arte é uma ciência, a ciência também é uma arte. Então, artistas e cientistas geralmente cultivam em seu trabalho diferentes maneiras de ver o mundo, mas há momentos em que podem combinar o quê? Os seus olhares. Por exemplo, para nos apresentar como seriam os dinossauros que vivem no Brasil? As imagens a seguir são de titanossauro, espécie de dinossauro que viveu no Brasil há milhões de anos. Cientistas paleontólogos encontraram seus ossos em Minas Gerais e os reuniram em um museu. Aqui, ó. Nós temos aqui um modelo aqui da cabeça de um dinossauro, tá vendo aqui? Aqui, ó. Encontrado aqui no Brasil, olha aqui, ó. É, cabeça de um dinossauro, tá? E aqui nós temos as vértebras de um titanossauro, que está no Museu da Ciência da Terra, no Rio de Janeiro. Olha aqui, ó. As vértebras de um titanossauro. Também é arte, né? Está exposto no museu. São arqueologia. Nós estamos falando da arqueologia, tá? Aqui tem uma réplica, ó, aqui, ó. Olha que legal, né? E como será esse encontro, crianças, dessa relação do artista? Então o artista ele procura através da obra de arte recriar esse universo dos dinossauros. Nós temos o artista Norton Feneris, que fez uma réplica de um deles em um tamanho natural para ser exposta em frente ao Museu dos Dinossauros em Uberaba, em Minas Gerais. Olha aqui, ó, a réplica do titanossauro exposto em Uberaba. Não parece de verdade? Olha que maravilha, né? Claro que o artista ele vai procurar trabalhar com a questão da materialidade, que tipo de material ele pode utilizar para que fique parecido, né, com um dinossauro. No caso, o titanossauro. E aqui nós temos, aqui, crianças, o ilustrador Rodolfo Nogueira, que criou a imagem que mostra como essa espécie de dinossauro brasileiro teria vivido em seu meio ambiente natural. Olha aqui, ó. Há 65 milhões de anos. Né? Então vamos seguindo aqui. Olha só como que a arte ela é importante, né? E aqui pensando, continuando essa questão das ciências, então nós estávamos falando lá do dinossauro, e agora nós podemos também pensar nessa, assim como a arte pode trabalhar a parte das informações da ciência, a ciência também pode inspirar-se na arte do imaginar seus projetos, tá? Então, em 1902, no filme Viagem à Lua, baseado no livro do escritor francês Jules Verne, o cineasta francês Georges Méliès apresentou pela primeira vez no cinema como os seres humanos poderiam chegar à Lua. A primeira viagem real à Lua só aconteceu em 1969, mas em 1902 ele fez um filme
tá? Em 1902, tá? O George Méliès, ele fez esse filme de como poderia chegar à Lua. Olha lá, ó. Que bacana, né? Parece que levou um pó. A nave chegou e já pô na Lua. A Lua, ai! Brincadeira. Olha aqui como que ele representou no filme. Claro, crianças, em 1902 o cinema não era tão avançado, tá? Como é hoje. Tá bom? E aqui nós temos realmente uma foto do astronauta Edwin Aldrin, que anda na Lua em 1969. O Edwin Aldrin. Aí ele aqui, ó. Na Lua. 1969, o homem chega na Lua. Tá? A possibilidade de viagens espaciais para Marte e de os seres humanos realmente habitarem esse planeta é um dos temas atualmente estudado por artistas e cientistas. Hoje, estão estudando, né? Que estão lá na Marte, tá? Estão estudando essa possibilidade. Vocês veem como que a arte pode ajudar, a arte e a ciência, elas estão junto? Então, né? Nós vimos lá, nós falamos do dinossauro, pensamos nas questões, na questão do dinossauro. E aí tem dois artistas que representaram o dinossauro. Uma escultura imensa, né? Um trabalho como se fosse de uma escultura, tá? Na verdade, uma réplica, né? E o outro, um ilustrador, que estava representando na ilustração esses dinossauros, como que esses dinossauros estavam aqui no Brasil há 65 milhões de anos atrás. E aqui um filme de 1902, baseado no livro do Júlio Verne, né? A Viagem à Lua, e o cineasta, ele faz esse filme como que o homem chegaria à Lua, né? Mas na verdade ele chega assim, ó, em 1969. Que bacana, né? E agora nós vamos para arte e imaginação, né? Que aí já é um contexto. Ali eles se basearam o quê? Numa questão real, né? Numa possibilidade do homem chegar à Lua, nos dinossauros que habitaram a Terra há mais de 65 milhões de anos, no caso do ilustrador lá. E aqui nós vamos trabalhar um pouquinho da questão da arte e a imaginação, né? Como que alguns artistas, eles imaginaram falar de algo, né? Através dos quadrinhos, através do desenho, através do cinema. Aqui, ó, vários artistas dão mais importância a representar em seus trabalhos o que imaginam do que registrar a realidade, tá? Por exemplo, aqui, ó, nesse quadrinho do Maurício de Souza que chama Piteco, que é um personagem história em quadrinhos criado pelo Maurício, e um dos primeiros seres humanos, que é o Piteco, ele é um dos primeiros seres humanos a habitar a Terra. Olha o Piteco aqui, ó. Então o Maurício de Souza fez o Piteco bem, né, como fosse o homem primitivo, né? E aparece perseguindo um pequeno quê? Dinossauro. Só que o dinossauro estava primeiro do que o homem, né? E aqui nós temos o quê? O desenho Freestone, né? Pelo estudo norte-americano. E aqui nós temos quem? Nós temos aqui, ó, os personagens: a Beth, o Barney, o Bambam, o Hop e o bicho de estimação. Olha eles aqui, ó. Isso é um desenho. Eu assisti bastante esse desenho quando eu era criança. Adorava os Flintstones. Tá? E eles moram, tipo, uma casa assim, feita de pedras, os carros feitos de toco de árvores, né? A roda uma pedra. Tá? E aqui nós temos o filme que vocês conhecem muito, né? Esse filme aqui, O Parque dos Dinossauros, ó. Quem já assistiu? Ah, já assistiram, que eu sei, né? Os dinossauros nunca conviveram com os seres humanos, tá?
mas nos desenhos tem, nos quadrinhos tem, e no cinema também vai o homem, né, a imaginação pode levar isso a acontecer como se fosse algo que tivesse acontecido, mas é uma imaginação, tá? Uma ficção. E aqui tem essa cena, inclusive eu vi, né, na hora que esse dinossauro sai de dentro do ovo, deste ovo, tá? Vamos seguindo aqui. Olha só que legal, né? E aqui nós temos um artista maravilhoso. Eu já vi a exposição desse artista em Curitiba, que é o Franz Kreisberg, né? Então, Franz Kreisberg foi um imigrante judeu-polonês. Após sofrer com a Segunda Guerra Mundial, ele veio para o Brasil. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, ele veio para o Brasil. Chegou aqui no Brasil. Então, ele chegou lá da Polônia, ele vem da Polônia, né? Refugiado, correndo, né? Porque imagina, estava acontecendo uma guerra, né? Ele não ia ficar naquele lugar, ele precisava fugir. Então, muita gente fugiu. Né, foram fugindo, procurando lugares que eles pudessem ficar, onde não, né, onde eles estivessem mais protegidos. E muita gente vieram nessa época para o Brasil. E o Franz Kreisberg, ele veio para cá. Que bom, né? E uma das séries de trabalhos mais conhecidos do Kreisberg inclui as esculturas feitas com restos de plantas atingidas por queimadas nas florestas. Nelas o artista usava restos de madeiras queimadas com a intenção poética de denunciar o quê? A devastação do meio ambiente. Olha aqui. Então ele lá da Bahia, morava na Bahia, Nova Viçosa, na Bahia. E essa foto é de 1989, olha aqui. É maravilhoso o trabalho dele. Eu vi o trabalho dele. Aqui tem um conjunto de escultura da série Cipós, do Franz Kreisberg. Maravilhoso. É um nome difícil, nome polonês, né, gente? Olha que lindo. Para denunciar, né, a devastação. E aqui tem mais trabalho do Franz Kreisberg. Aqui é a casa dele. Ele morou durante 40 anos em um sítio no sul da Bahia, em Nova Viçosa, em uma casa construída no alto do tronco de uma árvore. Ah, olha aqui, gente, a casa dele. Meu Deus, que casa, né? Vamos fazer uma casa assim pra gente? Que maravilha, né? Olha que lugar maravilhoso, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Que maravilha essa casa. Vocês já viram alguma casa parecida com essa em algum lugar? Em um filme, em desenho? Eu já vi, por exemplo, em documentário de casas pelo mundo, né? Que eu assisti um documentário e vi assim casas fantásticas no Japão, na Índia, na Alemanha, em vários lugares, na Polônia, na Austrália, na África, em vários lugares, casas fantásticas, muito lindas, tá? E aqui tem uma outra foto do Franz Kreisberg ao lado de uma de suas obras. Olha aqui, ó. Tá? Ele não tira, ele não tira da natureza, tá? Ele trabalha com aquilo que a natureza já se desprende, né? Aqui, ó, a arte e o meio ambiente. Então nós temos aqui o Kreisberg fotografava e expunha a devastação causadas pelas queimadas com a intenção de despertar nossa atenção para a necessidade de preservar a natureza. Então aqui, ó, os trabalhos do artista foram criados com material que ele coletava após as queimadas.
revividos como arte, denunciavam o abuso sofrido pelo meio ambiente. Então, após as queimadas, ele ia lá, pegava, né, esses troncos de árvores, e aí ele fazia todo um trabalho em volta desses troncos, né? Aqui, ó, nós temos imagens de fotos do Carlsberg, né, dele tirando foto da natureza. Olha aqui. Aqui tem mais algumas coisas dele. Aqui, ó, a obra dele. Eu já vi essas obras dele. 300 mil pessoas visitaram a exposição Imagem do Fogo, realizada por Carlsberg durante a ECO 92, Conferência Mundial das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. O artista generosamente doou muitas de suas obras a instituições culturais para serem expostas e estudadas em programas de educação ambiental. Obras de Frank Carlsberg na Oca, em São Paulo, na Oca, lá no Ibirapuera. Parte da exposição do MAN, 60 anos do Museu de Arte Moderna do MAN, aqui, ó, lá na Oca, que fica lá no Parque do Ibirapuera. E obras de Franz Carlsberg expostas no sítio do artista em Nova Viçosa, na Bahia, em 2011. Olha aqui, ó, como que ele vai trabalhando, crianças, olha. Olha aqui, ó, né? Ele faz todo um trabalho. Aqui, ó. É como se ele tivesse feito uma restauração, né, desses troncos queimados, né? Aqui, né? E aí ele expõe para denunciar, né, isso. Então a arte, ela serve também para a gente poder dizer algo, né? A arte sempre é para dizer algo, mas nesse caso o Frank Carlsberg, ele denuncia, né? Olha só que legal. Então, só voltando aqui, crianças, a gente começou lá falando o quê? Dos dinossauros, né? Olha só quanta coisa a gente pode pensar na arte com a ciência do dinossauro. Aí nós vimos aqui uma réplica de um dinossauro exposto em Uberaba. Depois nós vimos uma imagem de um grupo do Titanossauro, né? Do Rodolfo Nogueira. Depois nós vimos aqui um filme lançado em 1902 sobre como o homem chegaria à Lua. Depois nós vimos uma foto do homem chegando à Lua em 1969. Aí a gente viu ainda os artistas falando dessa questão da ciência, por exemplo, da relação do dinossauro aqui com o homem primitivo, né? Aqui, ó, o dinossauro no filme Parque do Dinossauro, com um homem, né? Já todo moderno, com toda a ciência à disposição dele. E aqui a gente viu, começou com o Frank Carlsberg, que é o polonês, que chegou ao Brasil depois da Segunda Guerra Mundial, né? Foi refugiado da Segunda Guerra Mundial. A casa dele, os trabalhos que ele faz com essas árvores que são queimadas. Então ele utiliza essas árvores que são queimadas, faz um trabalho artístico, expõe para denunciar inclusive essa devastação e essas queimadas. E inclusive ele tira foto também denunciando essas queimadas e essas devastações, tá? A exposição que teve na Oca do Carlsberg, na casa dele, lá em Viçosa, no sítio dele. E agora podemos transformar o mundo. Isso é muito importante. Você já imaginou como seria a paisagem do lugar onde vive antes de qualquer pessoa habitá-lo? Como seria, né? Não teria casas, né? Teria muitas árvores, né? Aqui, ó. Aqui nós temos, por exemplo, a vista da Baía de Guanabara. A partir do Corcovado, isso em 1849.
É uma gravura e está lá no Museu Castro Maia, no Rio de Janeiro. Olha como que era. Né? Olha só. Isso em 1849. Certo? E agora que essa foto de 2011. Olha como é que está a diferença, né? Então já tem construções, tem carro, tem poluição, tem muitas pessoas habitando nesse lugar, né? Então a diferença é imensa, tá? Então naquele lugar onde tinha muita natureza vai ser construído casas, ruas, vão derrubar árvores, tá? Vão construir prédios. Então a diferença é imensa, ó. Tá? Você preferiria viver próximo à natureza ou uma cidade grande? Isso é uma pergunta para vocês, tá? Onde vocês prefeririam viver? Pensa aí, responde aí. Pergunta para a mamãe e para o papai, tá bom? E aqui, continuando essa arte para todos, nós temos aqui a Avenida Paulista, um símbolo da cidade de São Paulo, onde nós vivemos. Também mudou muito desde a sua inauguração. Olha aqui a Avenida Paulista, crianças, em 1891. Olha a Avenida Paulista. É uma pintura que ele foi lá e pintou naquele momento, tá? Vamos ver hoje como que é a Avenida Paulista? Tcharam! Essa foto é de 2009. 1891, Avenida Paulista. 2009. Olha a diferença. Né? Olha a diferença. Olha a diferença. Tá? E a arte ela é para todos, né? Aqui nós temos, por exemplo, nesse trabalho coletivo de um grupo de artistas e arquitetos de São Paulo, eles distribuíram diversas bexigas com frases escritas para a população soltar no ar, né? Queriam chamar a atenção de todos para promover a discussão pública sobre como as mudanças que a prefeitura faria num bairro da cidade, relacionada à construção da nova estação de metrô, afetam quem vivia e trabalhava na região. Então isso foi em 2004, né? Então eles fizeram essa intervenção, e a intervenção era: a ação estão vendendo nosso espaço aéreo, né? Lá no Largo do Batata, em São Paulo. Tá? Foi feito pelo grupo e eles soltaram, foram lá, se reuniram, distribuíram um bexiga para as pessoas e as pessoas soltaram para falar dessa questão do espaço, né? Mas mesmo assim o metrô foi construído, tá lá, né? O metrô está lá no Largo do Batata, tá certo? O que vocês acharam dessa aula? Importante, né? Muito importante. Olha só que bacana, né, crianças? Quantas coisas nós vimos nessa aula. E agora, nós vamos para a nossa atividade. Você pode escolher uma das atividades ou fazer as duas. Se você fosse para o planeta Marte, como você imaginaria o lugar que você moraria em Marte? Então você vai desenhar uma casa, ou o lugar, a casa, o tipo de casa em Marte.
como se você estivesse em Marte, tá? Então você tá lá em Marte, você pegou o foguete e foi lá para Marte, tá? Não é para a Lua, é para Marte. Então, ó, desenhe, olha aqui, o professor vai até ler, ó. Aqui, ó, desenhe como você imagina que seria o lugar em que você moraria no planeta Marte. Então você vai fazer o desenho. Tá bom? E você pode também, ó, fazer vários balãozinhos. Quantos balãozinhos? 5. Você pode também fazer 5 balãozinhos. 1, 2, uma bexiga, 2 bexigas, 3 bexigas, 4 bexigas, 5 bexigas e escrever frases dentro das bexigas e pintá-las, tá? Então escolhe uma dessas atividades, tá bom? Tá joia? E agora nós vamos terminar a nossa aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Basta